paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo ao canal ESPAD, Estudo Sistemático da Palavra de Deus. Aqui quem nos fala é o professor Shane Ferreira. Quero falar hoje, de forma introdutória, para os professores de escola bíblica dominical, principalmente ao professor da revista da Betel desse semestre, com o tema Gênesis e o seu subtítulo A Segurança de Viver pela Fé nas Promessas de Deus. Essa revista. Eu achei interessante, trazendo aqui as minhas aplicações sobre essa lição, porque o seu tema em si traz grande importância para nós. Porque é necessário que as pessoas conheçam a origem de tudo, a origem da questão da cosmogonia, né, que é a origem do universo, a origem antropológica, que é a origem da humanidade, né, do homem, e também a origem da questão da armatologia, onde você vai estudar a origem do pecado, ou seja, acerca do pecado. Então, os três primeiros capítulos de Gênesis traz uma importância magnífica para o cristianismo em si e para todo servo de Deus e para a humanidade, onde conheceremos o Deus Criador, Deus Trino, né? O Deus Trino que é autor da criação e não um intermediário. Eu vou ler algo aqui que Bavinck, em uma das suas dogmáticas reformadas, ele diz assim, a doutrina da criação, que afirma a distinção entre o Criador e a sua criatura, é o ponto de partida da verdadeira religião. Ou seja, não há existência nenhuma sem o ser Deus. Não há existência sem Deus. O próprio Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número, se não me falha a memória, 17, verso 28, diz que nele vivemos, nele existimos e nele deixa eu lembrar aqui, irmãos. Nele vivemos, nele existimos e nele nos movemos. Quase que vem outra palavra aqui na mente. Então, a existência da humanidade só pode ser vista como algo real por causa que existe um Deus soberano, eterno, infinito e criador de todas as coisas. Então, Bavinck vai continuar dizendo, não há existência sem Deus e o Criador só pode ser conhecido por meio da revelação. Mas o mais importante aqui é quando ele vai trabalhar dentro da perspectiva da Trindade na obra da criação. Ele diz assim, o Deus Trino é o autor da criação e não um intermediário, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo envolvidos na obra da criação e não como intermediários ali. Ele diz, as obras de Deus são indivisíveis, embora seja apropriado distinguir uma economia de tarefas na divindade, de modo que o Pai é chamado a sua causa primária, o Filho é visto como aquele que por meio de quem todas as coisas são criadas, né? Isso vai ser bem colocado por o Evangelho segundo João, no capítulo 1. Todas as coisas foram feitas, né, por causa de mim, existe todas as coisas foram feitas, sem ele nada do que foi feito existiria, né? Estou aplicando aqui, tá? Vamos lá. E ele continua dizendo, o Filho é visto como aquele que por meio de todas as coisas são criadas e o Espírito Santo como a causa imanente da vida e do movimento no universo. E o Espírito do Senhor movia sobre a face das águas. E ele continua dizendo, a Escritura relaciona a criação de forma especial ao Filho por meio das categorias de sabedoria e logos. O Filho é o logos por meio de quem o Pai cria todas as coisas. Ali é como se Bavinck estivesse dizendo, Cristo é a palavra ali criacional, ou seja, o haja aquilo, haja, né? E ele continua dizendo assim, todo mundo é a realização de uma ideia de Deus. Olha que magnífico. A criação procede do Pai por meio do Filho e no Espírito, de forma que no Espírito e por meio do Filho ela possa voltar ao Pai. Olha para você ver, até que isso é importante. Essa parte aqui eu achei magnífica, essa aplicação. Ele diz a criação, toda a criação, e você verá isso estudando essa revista, estudando o livro de Gênesis ali, você verá que o Deus Criador, toda a criação procede do Pai, sim.
por meio da realização de uma ideia procede do Pai por meio do Filho e no Espírito. Olha a inerência aqui e a atuação da Trindade dentro da criação. Mas Bavinck continua dizendo, de forma que, olha para você ver, no Espírito agora, que o Consolador está conosco, Cristo disse, eu enviarei o Consolador até vocês, né, para não deixar vocês órfãos. Pai envia o Filho, depois o Filho e o Pai envia o Consolador. Olha que magnífico. Ele diz, no Espírito, de forma que no Espírito, e por meio do Filho, ela, ou seja, a criação, o homem, ou toda a criação, possa voltar ao Pai. Como criaturas, estamos necessariamente no tempo. E a especulação sobre realidade pré-temporal ou extratemporal é especulação inútil. O propósito e o objetivo da criação devem ser encontrados somente na vontade e na glória de Deus. Usei este livro, tá? Esse aqui é o volume de número 2, onde Bavinck vai falar sobre Deus e a criação. Magnífico, é muito bom. Irmãos, então dentro disso, nós devemos observar na lição que aqui, entre esses dois primeiros capítulos aqui, esses dois capítulos, Gênesis 1 e Gênesis 2, enriquece a compreensão da Bíblia. Você quer ver sua compreensão ser enriquecida? Lê esses dois primeiros capítulos. Você vai ver que toda a escritura ela está enriquecida por esses primeiros dois capítulos, que trabalha dentro da perspectiva do cosmo e daquilo que é antropológico e tal, da cosmogonia e antropologia, dentro da questão do ambiente ou do habitat e da questão da formação de um ser que é o homem, né? Então isso é importante, ela enriquece toda a nossa compreensão da Bíblia, mas sem ela, nossa compreensão ficaria empobrecida, como alguns teólogos liberais, né, tenta aí desvirtuar a mente de alguns, tirando esse bom enriquecimento, essa boa compreensão da Escritura e trazendo um empobrecimento quando eles revelam que ali Adão e Eva não são literais, a queda não é literal e outras coisas a mais que eles negam, principalmente aqueles famosos das teorias da evolução ou outros pressupostos da criação que existe no mundo afora. Vamos ver os principais objetivos aqui. Sendo assim, dentro do objetivo da lição, mais uma vez eu quero destacar dentro da revista aqui da Betel, algumas coisas importantes dentro da questão da criação. Quando observamos que o capítulo 1 e 2 são dedicados à questão da cosmogonia e à antropologia, ou seja, a origem do universo, o habitat, toda a criação ali, e também no capítulo 2, onde vai detalhar de forma dedicada à formação do homem e também da sua esposa, ou seja, da mulher. Sendo assim, já no capítulo de número 3 é dedicado à origem, ou seja, a entrada do pecado na raça humana. Isso é importante para você que é professor trazer essas implicações e algo a mais que você queira trazer aí, aprofundar. Estou trazendo algo bem introdutório para iluminar melhor ou aquecer melhor, enriquecer melhor o seu conteúdo também, que você possa aplicar domingo e que seja uma boa aula e que essa aula alcance os ouvidos e dos ouvidos vá até o coração, até o entendimento e que o Espírito ilumine a mente de cada um para que compreendam e creiam e acreditem nesse Deus Criador. O próprio Salmo 19 diz isso, como eu já disse, né? E isso é magnífico. Deus é Criador de todas as coisas. Vamos lá. Outra coisa de interessante de observar, eu anotei aqui, é que a criação dá início ao tempo. Não existia o tempo, ou seja, algo a ser cronometrado, ou um tempo de vida, ou um tempo disso, até porque Deus é eterno. Então a criação traz o início do tempo para a questão da humanidade em si, da sua criação. Né? A criação dá início ao tempo, pois somente Deus é eterno. Então, para Deus não existe tempo. Ele de eternidade em eternidade, Deus é eterno. Pois não existe tempo, ou séculos, ou décadas, ele é eterno.
Para Deus não tem isso, distinção de décadas, de séculos, disso ou daquilo. Deus é eterno, então para ele não tem tempo. Amém? Tempo é para a humanidade. Louvado seja Deus. Vamos lá para algumas aplicações que eu anotei dentro do conteúdo, referente ainda à questão da criação, para que você enriqueça mais a sua introdução sobre esse conteúdo, falando um pouco acerca da criação aí, de Deus, né? O primeiro ponto, ou a primeira coisa que devemos observar como leitores da Bíblia, e eu acho que é a primeira coisa que chama a atenção de todo leitor, principalmente quem é acostumado a ler muita coisa robusta demais, ou muita coisa que traz bastante ênfase, destacando às vezes apenas uma questão. Sendo assim, a primeira coisa que chama a atenção do leitor da Bíblia é o laconismo aqui, aplicado aqui dentro dos 2 primeiros capítulos. O que é isso? O que é laconismo, Shane? Laconismo significa aquilo que é breve, ou com poucas palavras, ou conciso no falar ou no escrever. De forma breve, mas sucinta, de forma breve, mas profunda, você vê dentro dos 2 primeiros capítulos sendo detalhado de forma magnífica a obra da criação. Onde você vê que, que a história da criação do mundo e da humanidade é contada. Como ela é contada? Olha para você ver, vamos lá. No primeiro dia, haja luz e houve luz. Segundo, os céus. Terceiro, a terra, a vegetação, toda a vegetação é comestível. Esses 3 primeiros aí dias, você vai ver que está falando sobre uma criação do ambiente ou do habitat, né? Sendo os outros 3 dias, que é os luminares, né? Haja luminares, tá? O sol, a lua, as estrelas. Quinto, peixes e os pássaros, né? E o 6º dia, que é os animais terrestres e o homem, a obra magnífica que é o homem, a obra primaz de Deus, que é a humanidade, o homem, né? Dentro disso, você vai ver que esses outros 3 primeiros são a criação dos seres extraordinários, os luminares, peixes e pássaros, né? Os peixes na água, os pássaros do céu, os animais terrestres e o homem, que é a obra máxima da criação, onde Deus, ele mesmo forma o homem, diferente de todos os outros. Ele sempre vai dizer, haja isso, haja, ou a terra produza, o mar produza, o ar produz tal. Não, aqui ele vai dizer, façamos a trindade em si, juntas, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntas na formação, na obra da criação do homem aqui. E dentro desses 3 últimos é a criação dos seres extraordinários. Isso é bom para você estar aplicando também. Sendo assim, o primeiro ponto da criação se dá na fala, ou seja, principalmente no haja. O haja aqui tem um sentido de criação por decreto. Deus decreta quando ele diz haja, ele está decretando. Haja luz, haja isso, haja aquilo. É a criação por decreto. Deus decreta suas coisas, Deus decreta tudo. Amém? Então, o primeiro ponto a ser observado também, dentro da obra da criação, se dá na fala, sendo principalmente o haja. Vamos lá. Segundo ponto a ser observado é o ponto de Deus como oleiro ou como artesão. O primeiro ponto está falando principalmente sobre a questão do ambiente, do habitat, né? Mas quando você vai para o segundo ponto, tem a ver com a questão da olaria. Deus, como oleiro, como artesão, ele vai formar o homem. Ou seja, e formou o Senhor o homem do pó da terra. Olha que magnífico. Como é importante a gente aprender e conhecer acerca da obra da criação de Deus. Sendo assim, quando nós falamos do primeiro ponto, o primeiro ponto que eu já disse e vou repetir de novo para que isso seja enraizado dentro da sua alma, o primeiro ponto, que é o ponto da criação, na ênfase da criação como decreto, na questão do haja, enfatiza a cosmogonia. Cosmogonia, que significa a origem do universo. Já o segundo ponto está enfatizando a antropologia, a origem do homem. Isso é um ponto que você pode pegar aí para você estar aplicando dentro da igreja de forma introdutória e magnífica esses principais pontos aqui. Sendo assim, quando você vai para o capítulo de número 3, você vai ver a questão da queda.
E dentro dessa questão da queda, você vai ver que o próprio Deus ali, ele faz roupas ali, vestes, né? Isso, que são dadas aí para Adão e Eva. O sentido dessas vestes, o sentido, tá? O sentido dessas vestes são uma expiação imediata. Tem um sentido de expiação imediata. Já em Gênesis 3,15, que é aqui o texto áureo, né, um dos objetivos principais da promessa de Deus aqui, o significado é colocar a expiação, ou seja, aqui o autor coloca que a expiação em um contexto escatológico, ou seja, visando o futuro, né? Eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Está falando sobre Cristo e a expiação, a obra da expiação e redenção, visando o futuro e não o presente ali. Vamos para o próximo ponto e o próximo bloco aqui, onde de forma introdutória eu quero introduzir para que auxilie você aí dentro desta revista que trará grande enriquecimento e compreensão acerca da obra da criação para a sua vida. Deus abençoe. Vamos para o terceiro ponto agora. Dentro do terceiro ponto que eu quero aplicar para vocês é que algumas expressões de um grande teólogo, Klaus Westermann, ele vai trazer algumas expressões de como ele vê a obra da criação. Olha para você ver, tanto que é magnífico. Primeiro, ele vai falar sobre o anúncio. O anúncio e disse Deus. Segundo ponto, isso vai trazer aqui uma classificação bem interessante dentro do texto, tá? Segundo ponto, comando. Haja, ajustem-se, produza. Tudo isso está falando de comando. Haja, decreto, né? Junta-se ou produza, né? Isso e aquilo, tal. Terceiro ponto das expressões do Klaus é o relato. Qual o relato aqui? É onde ele diz, e assim foi, né? Quarto ponto é a avaliação, onde Deus vai dizer, e viu Deus, onde o autor está dizendo, e viu Deus que era bom. Ou, em outros países vai dizer, e viu Deus que era muito bom. Quinto ponto aqui das expressões dessa estrutura aqui é a estrutura temporal. E foi a tarde e a manhã, né? Dentro da questão do tempo, onde surge ali depois da criação a questão do tempo em si, dentro do contexto temporal aqui foi a tarde e a manhã. Agora, dentro de uma estrutura mais alternativa, formulada de uma forma magnífica, eu quero aplicar aqui a outra alternativa que você pode também dar até para você aí produzir um sermão magnífico aí dentro desses tópicos aqui. Primeiro, dentro dessa outra estrutura, a introdução, né? A introdução aqui e disse Deus, né? Isso e tal. A palavra criadora é haja, né? Haja, produza e tal. Terceiro ponto, fala do cumprimento da palavra e ouve, né? Quarto ponto fala da descrição do ato em questão, ou seja, dentro da criação. Eu estou falando aqui dentro das expressões aqui de Klaus e dentro também de uma estrutura mais alternativa, diferenciando um pouco do que Klaus aqui colocou 5 pontos aqui dentro da obra da criação: anúncio, comando, relato, avaliação, né, estrutura temporal. Essa é a forma de Klaus avaliar a obra da criação. Já numa estrutura mais alternativa, a gente vai ver aqui uma introdução, palavra criadora, cumprimento da palavra que é e ouve, né? Após você falar assim, haja, ele vai dizer e ouve luz, é a palavra cumpridora. Haja luz e ouve luz, né? Quarto ponto, descrição do ato em questão. E fez Deus separação, ou seja, que está descrevendo os atos ali da criação ali, da separação do que Deus fez ali entre o firmamento, as águas e tal. Então, dentro do quarto tópico é a descrição do ato em questão. E fez Deus separação, e fez Deus isso, e Deus os pôs, e Deus criou. Está falando dos atos de Deus. Separação, onde Deus vai separar a água da terra ali e tal, o firmamento, firmar ali. Fez Deus, a questão o que Deus fez. Deus os pôs, quando Deus põe no jardim, a sua criação, que é o homem, e Deus os criou, e a questão quando criou o homem. Então, estou falando dos atos de Deus. Quinto, a designação ou bênção, né? Que é ali, e chamou Deus, e Deus os abençoou. São designações da designação ou bênção de Deus ali, de uma forma introdutória ali dentro da criação. Sexto, o elogio
o elogio divino, e viu Deus que era bom. Olha para você ver, Klaus aqui, ele vai colocar no quarto ponto a avaliação. E viu Deus que era muito bom. Dentro da estrutura mais alternativa, ele vai ser colocado aqui o elogio divino. Aqui é a avaliação, que também, quando você vai avaliar, você vai trazer um certo elogio, você vai trazer uma repreensão, algo assim. Você está avaliando algo. Aqui, dentro da avaliação de Klaus, ele vai colocar dentro dessa avaliação que era muito bom, dentro também do elogio divino, e viu Deus que era muito bom, pelo autor ali de Gênesis. Sétimo e último, a expressão do encerramento, e foi à tarde e amanhã. Ou seja, Klaus coloca aqui a estrutura temporal, e foi à tarde e amanhã. Já essa outra estrutura alternativa, e foi à tarde e amanhã. Isso é magnífico, irmãos. Eu gosto de usar a NVI, tá? Se vocês, não sei se vocês utilizam, talvez a maioria dentro da Assembleia de Deus utiliza a RC, a revista corrigida e a revista atualizada, mas eu gosto muito de usar a versão NVI. Dentro desses pressupostos genesianos do princípio, né? Que é isso, pressupostos? Dentro dessas suposições, dentro dessas conjecturas, dentro de tudo que apareceu, principalmente em 1859, com a teoria de uma tese do pai de Darwin, e ele vem com a teoria da evolução, e outras teorias, e outras fábulas, e outras coisas acerca da criação. A palavra de Deus é a mais completa obra, claro, de forma bem concisa, como eu disse, de forma bem lacônica, bem breve, mas com uma certa profundeza, com uma certa maravilha dentro das suas aplicações, dentro do contexto de como Deus criou o mundo sem a matéria pré-existente. Deus criou o termo bará do nada. Deus também, claro que Deus também cria, tem a capacidade de criar também do que é existente, como foi a questão do homem. Deus criou o homem do pó da terra. Mas primeiro Deus criou o mundo sem a matéria pré-existente, o termo bará do nada. Né? Então, dentro de tudo isso, o que se envolve na criação, ou seja, o desenvolver um propósito de Deus, é magnífico para a nossa vida e para a sua vida. Deixa eu só arrumar esse celular aqui, irmãos, que ele está quase aí. Sendo assim, irmãos, eu quero já partir para os finais. Você olha para a obra da criação e vê Deus como organizador, o arquiteto. Né? Você vê Deus simplesmente sendo aquele arquiteto magnífico em que projeta toda a criação, mas onde vem ali, ele realiza toda a obra com o Filho e com o Espírito Santo. Você vê a questão da criação, e essa já é uma estrutura que eu fiz há um pouco tempo. Você vê a obra da criação, de Gênesis 1, a organização, Gênesis de 1, 6 ao 9, a produção, onde ele vai dizer produza isso, Gênesis 1, do 11 ao 12, formação, Gênesis 2, 4, né? E ordenança, Gênesis 2, 7, Gênesis 1, 28, Gênesis 2, 16 a 17, onde Deus vai trazer a ordenança para a sua criação, para o homem, do que deve ou não deve ser feito, o que deve fazer. Então, dentro da obra da criação, né, Gênesis ou criação, ela é literal e não uma ficção, como alguns aplicam. Houve sim uma criação, a palavra criadora age de Deus. Sendo assim, eu quero estar aplicando a última parte dentro da revista, onde ele vai trabalhar o tópico 1, Elohim, ou seja, o Deus Criador e Senhor da história. Dentro do tópico 1.1, é o cordeiro que foi morto antes ou desde, depende da sua tradução. A única tradução que eu encontrei até hoje, se eu não me engano, que contém a questão antes da fundação do mundo, se não me falha a memória, mas depois os irmãos quiserem colocar nos comentários, outra foi a NVT, se não me falha a memória. O resto tá tudo, acho que antes, mas deve ter outras aí que deve ter ou desde, né? A única que tem antes é a NVT, as outras tá desde a criação, ou algumas vai estar imolado ou morto, só isso. Não tem antes nem desde, né? Mas aqui, algo importante aqui é a palavra de Gênesis 3:15, aonde ele vai trazer a primeira promessa em um estilo profético de libertação do pecado. Aqui, dentro do tópico 1.1, o que ele está trazendo aqui simplesmente é uma promessa profética de libertação, onde Deus
trabalha essa promessa ali e ela é cumprida aí nos evangelhos, onde você vai estudar e ler cumprimento em Cristo. Amém? Dentro do tópico 1, 2, o Deus que vela por sua palavra, né? Ali onde Deus trabalha dentro da perspectiva do verbo ali, né? Dentro da obra da criação. Dentro do tópico 1, 3, a semente da mulher, né? Que ele vai dizer a serpente que estava no Éden ouviu numa mesma frase Deus falar tanto do destino de Cristo assim como do seu próprio destino. Amém? Tópico 2 vai falar sobre o coração do homem e o coração de Deus, que ele vai dizer sobre após a queda do homem, a caminhada da humanidade foi cada vez mais degradante, ou seja, o pecado traz a manifestação da vergonha, o pecado traz morte, o pecado traz degradação, né? O pecado traz todo tipo de mal existente após a queda do homem, né? O lar do homem era o Éden, mas o homem procurou o deserto, né? O lar do homem era um lar de deleites, como é a própria significado da palavra Éden, mas o homem procurou o deserto, né? Procurou com sua própria emancipação de Deus, como diz muito bem Bavin, que o homem se emancipa de Deus e procura se emancipar de Deus, né? O homem não quis mais, quando ele escolhe ali pecar. É uma escolha da humanidade, né? Você pode ver ali que o homem preferiu mais a árvore da morte do que a árvore a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Que Deus disse que de comer certamente morreria, do que a árvore da vida. O homem, na vida real, procura mais a morte do que a vida. Então, sendo assim, ele vai falar do mal no íntimo do homem, né? A questão, se você vai ser baseado no primeiro homicídio ali, entre Caim e Abel, dentro do seu íntimo, o pecado já está à porta, né? Por que isso como se diz ali, Pedro a Ananias, no capítulo 5 de Atos, porque Satanás encheu o seu coração, né? Então, ali vai falar do mal no íntimo do homem. Dentro do tópico 2, 3, a graça em meio ao juízo, né? Após descrever a corrupção que assolava a humanidade, a maldade se multiplicando, a decisão do Senhor de destruir da face da terra o ser humano, o escritor sagrado apresenta um porém. Gênesis 6:8, ali vai a questão da corrupção do homem, a maldade do homem, não encontrava ninguém bom a não ser, encontrou um homem justo e sua família, esse homem era Noé, onde Deus designa para ele a construção de uma arca e ali com sua família se salvasse, e dali gerou outra geração que durante um tempo foi até boa, mas que pelo pecado, né, a questão da depravação total, o homem em si se contamina, se deprava de novo, continua na prática do pecado e ali até o objetivo principal aqui do foco aqui da lição. Amém? Vamos lá. Tópico 3, ele vai dizer sobre a origem das 3 civilizações, né? Quando Noé estava construindo a arca, o som das suas marteladas na madeira era engolido pelo barulho da vida desgarrada em que vivia sua sociedade. Agora, porém, há um completo silêncio em uma terra vazia para um novo começo, ou seja, as 3 principais civilizações que vai surgir pela geração de Noé, que é dos seus filhos Sem, Cã e Jefé, né? Sem, Cã e Jefé. Então, as principais 3 civilizações aí, depois você vai estar olhando muito bem e aprendendo aí sobre qual essas 3 civilizações, por que dessas 3 civilizações, de onde surgiu, e a questão da grande confusão no final, que é a Torre de Babel. Amém? Quero terminar aqui com a conclusão aqui da revista, do tópico 1, onde ele diz: a entrada do pecado na história afetou não apenas a humanidade, mas também a própria natureza. Porém, tal tragédia não surpreendeu o Criador, pois o perfeito plano da redenção já havia delineado desde a fundação do mundo. Deus já tinha o seu plano desde Gênesis 3:15. O pecado não entra na humanidade sem um consentimento de Deus. O homem... Deus sabia, claro, e conhecia que o homem pecaria, mas Deus o permitiu pela sua vontade. A gente não sabe muito bem, mas pela sua vontade Deus permitiu ali que o mal entrasse, e pela responsabilidade do homem ali ele fosse responsabilizado pela sua liberdade, pela a sua escolha de emancipar-se de Deus, de querer se separar de Deus.
né, por um ato impensado dentro ali do Éden ali, dentro dos seus deleites, né? Amém? Espero que isso tenha um pouco aí auxiliado você, né? Dado sendo aberto um pouco mais a sua compreensão. E isso é só uma questão introdutória, que você possa aplicar muito mais ainda avançado, profundo, ao coração dos irmãos, para que possam cada vez mais ser enriquecidos pela obra da criação. Confesso que eu acho assim, com todo respeito, acho que faltou um pouco mais de um encaixe dentro da questão aqui do Éden a Babel, porque são poucos espaços para você falar sobre ali do Éden até Babel. Mas é uma revista que trará bom enriquecimento para a compreensão dos leitores da Bíblia. Creio que trará uma boa interpretação para vocês. Creio que trará uma boa abrangência dentro do que você está procurando acerca do Deus Criador. Ele criou todas as coisas, Ele criou a humanidade e Ele tem todo o poder e soberania. Ele é Deus. Deus abençoe vocês, deixe o seu like. Quero trazer de uma forma um pouco mais profunda da próxima vez e com mais tempo para que os irmãos possam estar estudando. Amém? Deus abençoe e continue com vocês. Deixe o seu like, o seu joinha e comente aí. Pergunte alguma coisa, estaremos respondendo aí nos comentários. Deus abençoe.